Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Sou a professora Maristela do Componente Curricular de Língua Portuguesa do 9º ano. Vamos ver a nossa aula? Vamos estudar a aula 77. O título é Vou te contar uma história e o objeto de conhecimento, estilo, coesão e coerência. Vamos para a nossa aula? Todo texto tem sua própria estrutura e seus elementos. Porém, precisamos estar sempre atentos, porque o texto precisa ter coesão e coerência. O que nós vamos ver um pouco é sobre a coerência textual. Nós vamos ver coerência narrativa, coerência argumentativa e coerência descritiva. Vamos entender um pouco do que é coerência. Coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Por meio da coerência, ocorre a concatenação das ideias do texto, ou seja, a formação de uma cadeia de ideias lógicas. O texto que obedece à coerência transmite uma relação lógica de ideias que se completam, não se concretizam e conferem significado à mensagem. Quando o texto é coerente, o interlocutor apreende os sentidos do texto. A falta dela afeta a significação do texto, prejudica a relação com o interlocutor, a continuidade dos sentidos e a compreensão. Vamos conhecer alguns tipos de coerência? Então, nós temos tipos de coerência textual, a coerência narrativa. Nesse tipo de texto, que é o narrativo, é obedecida uma lógica entre ações e personagens. Cada ação obedece a um tempo que permite conhecer a ordem dos acontecimentos sem contradições. Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem, pendia para um lado, para o outro, cambaio, torto e feio. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Uma das crianças aproximou-se, perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a testa e esperou de boca aberta a repetição da pergunta. Não percebendo o que o filho desejava, repreendeu. O menino estava ficando muito curioso, muito enxerido. Se continuasse assim, metido com o que não era da conta dele, como iria acabar? Repeliu-o vexado. Esses capetas têm ideias. Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Tentou recordar o seu tempo de infância. Viu-se miúdo, enfesado, a camisinha encardida e rota, acompanhando o pai no serviço do campo. Interrogando-o debalde, chamou os filhos, falou de coisas imediatas, procurou interessá-los. Vamos conhecer a coerência argumentativa. São apresentados exemplos, opiniões e dados utilizados como argumentos para sustentar a conclusão. Também é preciso obedecer uma sequência lógica de acontecimentos para sustentar a argumentação e possibilitar a compreensão da conclusão. Vamos ver um exemplo.
O Brasil, país de dimensões continentais, sabidamente possui uma enorme biodiversidade, sendo definida como a maior do planeta. Possuir muito e de diferentes fontes ecoa aos nossos sentidos como ter à disposição, ao alcance de todos, um grande tesouro. No entanto, todos sabemos que um grande tesouro escondido em locais inacessíveis ou mesmo localizado sob nossos olhos, sem que tenhamos possibilidade de enxergá-la, significa um grande sonho. Os sonhos não costumam tornar-se realidade, podem até evoluir para pesadelos. Vamos conhecer então a coerência descritiva. Nesses textos é promovido um retrato das pessoas, coisas e ambientes com detalhes sobre suas particularidades. São usadas figuras que condizem com a cena, o ambiente e o tempo em que estão situados os personagens e os acontecimentos. Vamos ver um exemplo? O trecho que nós vamos ler agora faz parte do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vamos observar a descrição que é feita. Então, nós temos aí uma coerência, uma sequência lógica de ideias que descreve personagens e lugar. Olha aí. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. 3 princípios precisam ser observados também para que esse texto seja coerente. Olha aí. Princípios da coerência textual. Princípio da não contradição. Ocorre quando as ideias não se contradizem e a lógica do texto não é interrompida. Então, não podemos nos contradizer dentro de um texto. Por isso, a coerência é uma sequência lógica de ideias. Também precisamos nos preocupar com o princípio da coerência tautologia, para não haver tautologia. O que vem a ser isso? Ocorre quando um mesmo termo não é repetido exaustivamente, prejudicando a mensagem e tornando o texto ilegível. Então, muitas vezes estamos fazendo um texto e nós percebemos quando vamos ler, revisar, para reescrever, percebemos que estamos fazendo repetições, repetimos exaustivamente alguns termos. Vamos recorrer às classes gramaticais, por exemplo, o pronome, para substituir nomes, para não ficar repetitivo, né? E também o princípio da relevância. O princípio da relevância ocorre quando o interlocutor percebe a obediência à relação de ideias em uma sequência. Não há quebra. Quando o ordenamento é incorreto, ainda que as mensagens tenham significados isolados, a compreensão do sentido do texto é prejudicado. Então, é uma costura, é uma concatenização, é uma sequência lógica de ideias. Eu trago as ideias numa sequência lógica, ok? Essa foi a nossa aula e agora nós vamos para o nosso aplicando. Vamos à questão? O emprego do elemento sublinhado compromete a coerência da frase. Letra A. Cada época tem o adolescente que merece, pois estes são influenciados pelos valores socialmente dominantes. Letra B. Os jovens perderam a capacidade de sonhar alto. Por conseguinte, alguns ainda resistem ao pragmatismo moderno. Letra C. Nos tempos modernos, sonhar faz muita falta aos adolescentes, bem como alimentar a confiança em sua própria capacidade criativa. Letra D.
A menos que se mudem alguns paradigmas culturais, as gerações seguintes serão tão conformistas quanto a atual. Então, temos aí 4 alternativas com palavras conectivos destacados. Qual a alternativa? Esse conectivo está comprometendo a coerência da frase, né? Do período. Então, vamos ver. Isto mesmo, é a letra B. Os jovens perderam a capacidade de sonhar alto, por conseguinte, alguns ainda resistem ao pragmatismo moderno, porque está comprometendo essa coerência da frase. O que a primeira frase com a segunda está dando problema de entendimento? Como nós podemos fazer para entender que ela está errada? Então, perceba que o primeiro momento, os jovens perderam a capacidade de sonhar alto. Então, é feita aí uma afirmativa, né? Em seguida, a segunda oração, alguns ainda resistem ao pragmatismo moderno. Então, a primeira com a segunda não concordam, não há coerência, não há uma sequência de ideias lógicas, né? Vamos ver, então, o comentário dessa questão. Por conseguinte, é uma locução conjuntiva, que expressa a ideia de conclusão. Por isso, não há coerência no período. Para concatenar as ideias do período, a conjunção deveria ser a adversativa, porque a primeira oração é contrária. Na primeira faz uma afirmativa e a segunda tem uma ideia adversa à primeira, né? Então, seria mais prudente usar as conjunções porém, entretanto, contudo, todavia, não é? Os jovens perderam a capacidade de sonhar alto, porém, alguns ainda resistem ao pragmatismo moderno. Então, aí nós vemos que há uma concordância, há aí uma coerência, uma sequência lógica de ideias entre a primeira e a segunda oração desse período. As demais alternativas são: letra A é explicativa, letra C é aditiva e a letra D é condicional, ok? Vamos agora para as nossas considerações finais? Muito bem, então nós estudamos sobre coerência textual e nós vimos a coerência narrativa, que é uma sequência lógica de ideias, de apresentação das personagens, das ações das personagens. Então nós vimos que é costurada as ideias, né? Todas numa sequência lógica. Vimos também coerência argumentativa. Mesmo sendo um texto argumentativo, nós vamos precisar trazer esses argumentos numa sequência lógica, numa apresentação de uma forma que vá não só comprovar e fundamentar meus argumentos, mas de uma forma que o leitor, o interlocutor, entenda essa sequência, né? E também vimos coerência descritiva. Num trecho do texto, né, do romance de Graciliano Ramos, Vidas Secas, nós vimos que foi feito uma descrição do lugar onde eles estavam após caminhar muito tempo, como eles estavam, como era o lugar. Então, especialmente quando vamos descrever um lugar, uma situação, uma pessoa, um objeto, nós precisamos ter essa sequência lógica. Precisamos trazer essas ideias de uma forma organizada para ajudar o nosso leitor, nosso interlocutor, a entender essa sequência. Então, a coerência textual é a alma do texto. Mesmo que cada tipo de texto tenha uma sequência diferente, cada gênero textual tenha elementos diferentes, tenha uma estrutura diferente, essa coerência e coesão precisa estar presente em todos os textos, ok? Esta foi a aula que nós tivemos sobre coerência textual. Vocês gostaram? Continue então vendo que tem muito mais. Siga-nos nas nossas redes sociais, @Contraturno Digital. Tchau, pessoal, até a próxima!